Bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Hoje tem Mengão, hoje tem final, hoje tem decisão, Argentina, jogo duro, jogo difícil, na casa dos caras, Recopa Sul-Americana, vamos rumo ao bi, buscar esse bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Hoje é noite de Copa, 2 jogos de ida e volta, né? Jogo aí que o Flamengo tem que fazer uma boa participação, né? Conseguir aí trazer um bom resultado, né, pro segundo jogo no Maracanã. E se Deus quiser, hoje o Felipe Luiz vai estar inspirado e vai colocar o time aí ideal para a gente conseguir uma vitória, né, dentro lá do estádio do Lanús às 21h30. Vou trazer todas as informações para vocês, mas eu já vou começar logo de cara trazendo aqui a provável escalação do Flamengo, tá? É óbvio que pode ter alguma alteração. Eu, por exemplo, iria de Luiz Araújo titular. Não acredito que o Felipe vá com o Luiz Araújo titular. Não acredito, acho que ele vai com o Carrascal. Então o provável time do Flamengo, no jogo de logo mais, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Também tem a possibilidade, né, de alguma alteração. Eu acho que ele pode fazer uma surpresa e vir com o Paquetá de camisa 9 no lugar do Pedro, porque faria muito bem a recomposição, faria o pivô, faria o que ele quer muito de um jogador, de um atacante, que é a pressão e a movimentação. Então é possível, tá, gente, que ele venha com o Everton Araújo no lugar do Paquetá ali, porque eu falei, né, Eric Pulgar, Paquetá, Arrascaeta. Ele pode vir com Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, o Carrascal ou Luiz Araújo na direita, Cebolinha na esquerda e na frente o Lucas Paquetá, que também, com o time defendendo, é mais um volante, com o time atacando, ele é um falso 9, né? Então você tem essa possibilidade também do Paquetá jogar nessa posição, é possível, tá? E aí a dúvida na direita, se ele vai utilizar o Luiz Araújo na ponta, ou se ele vai utilizar o Carrascal. Lembrando que o Carrascal, talvez ele tenha preferência pelo Carrascal, eu prefiro o Luiz Araújo, volto a dizer, mesmo com a função do Carrascal. Para ele utilizar o Pedro, o Carrascal, tendo o Lucas Paquetá de volante, o Carrascal deve ser a escolha, porque o Carrascal também preenche ali o meio, né? Flutua ali, ajuda também. Já o Luiz Araújo, também acho que tem essa função, mas então, acredito que na cabeça do Felipe Luiz, o Luiz Araújo seja mais para ficar ali mesmo de ponta. E aí o Paquetá acaba que também cai por ali, né? Já o Paquetá atuando de falso 9, eu acredito que seja a melhor opção, né? Inclusive até mesmo para o Felipe Luiz, se fosse a melhor opção, o Luiz Araújo. Não sei o que vocês pensam, puderem comentar aqui, eu vou gostar muito do comentário de vocês, trazer aqui todas as informações, inclusive notícias aí importantes, né, com relação ao Brasileirão de 87, né, o título do Flamengo de 87. Mas finalizar aqui as informações do jogo de logo mais, o jogo aí no estádio Cidade de Lanús, Nestor Pérez, né, Recopa Sul-Americana, jogo de ida, transmissão Disney Plus, tá? A provável escalação do Flamengo, então a gente já passou, né? Só trazer os desfalques aqui para vocês: Jorginho, Saul e o Wallace, né? Lesionados, o Wallace está com dores musculares, na verdade, o Jorginho sim lesionado, o Saul operado, tá? E o Plata suspenso. Provável escalação do Lanús: Lozada, Guidara, Izquierdos, Domingues e Marcich, tá? Medina, Agustín Cardoso, Sálvio, Marcelino Moreno e Carreira. E o atacante é o Castillo, tá? Técnico Maurício Pellegrino. Desfalque é o Loaiza, né? Lesionado. O árbitro Alexis Herrera, a equipe toda da Venezuela, tá? Assistente 1, Jorge Urrego. Assistente 2, Lubim Torrealba. E o VAR, só o VAR que é do Equador, que é o Carlos Orbi. Já controlou algum jogo do Flamengo que eu me recordo, tá? E a gente tem aqui informações importantes com relação à greve que está acontecendo na Argentina,
né, ter uma greve geral acontecendo na Argentina, e o nosso repórter entrou em contato com uma fonte ligada à Conmebol, olha só, e ele estava lá em Porto Madeiro gravando. E estava rolando aqui a conferência. Vamos Isso lá. aí é o que está sendo veiculado, que aí até um pouco mais tarde. Mas, ó, tá todo mundo fechando correndo, todo mundo fechando os Meia-noite bares. isso aí, tá, gente? Não só esse, tem mais bares pra lá que também estão fechando, por conta dessa situação da greve. Agora, calma. Isso aí é o que está sendo veiculado aqui na Argentina, o que está acontecendo. Vou trazer para vocês informações Lá na Argentina do estão posicionamento falando da que vai parar Conmebol sobre tudo. essa greve e do posicionamento do Flamengo. Olha só, essa print aqui é de uma conversa minha. Eu mandei essa mensagem aqui, o perfeito, para uma pessoa da Conmebol, perguntando qual o posicionamento da Conmebol sobre essa greve. O posicionamento é esse: não houve alteração. O status do jogo segue inalterado, bom trabalho. Ou seja, o jogo segue confirmado nesse momento. Isso aí foi às 7h35 da noite de hoje, dia 18, véspera do jogo. Então, 7h35 da noite, o Ontem à status noite, do jogo tá, então. segue inalterado. E olha só, por fim eu vou trazer o posicionamento do Flamengo. Eu conversei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, uma pessoa que está aqui em Buenos Aires, inclusive, para saber, né, qual o posicionamento do clube sobre essa situação. Eles falaram que a Conmebol não informou nada para o Flamengo. Então, a delegação do Flamengo segue se preparando para o jogo de amanhã. Teve treino hoje, amanhã, enfim, De tem hoje toda essa já, né, no concentração, caso. né, dia de jogo, uma preparação especial, alimentação, sono, tudo, se preparando para o jogo amanhã. O posicionamento do Flamengo é: se a Conmebol não avisou nada até agora, é que o jogo deve ocorrer. Claro. Imagino que a Conmebol também não tenha falado nada com o Lanús, então o posicionamento oficial do Clube de Regatas do Flamengo, segundo É que tem o jogo. com uma pessoa ligada à diretoria, é de que vai ter jogo, pois a Conmebol até o momento não comunicou nada sobre o possível adiamento. Então, gente, eu entendo a preocupação e tal, mas mesmo com a greve lá, vai ter jogo, tá? A gente tem aqui algumas declarações importantes para trazer para vocês. Cara, o Felipe Luiz lamentou a derrota na Supercopa e falou o seguinte: perder é uma dor absurda, e perder uma final é difícil para todos nós. Temos um elenco muito forte, temos que tentar complementar o mais rápido possível para ter um time que possa enfrentar qualquer tipo de adversário, tá? Então, eles não estavam acostumados mais a perder, e essa derrota realmente foi dolorida, tá? Olha só, o Bruno Henrique falou o seguinte na entrevista também para a ESPN, tá? O Felipe também foi para a ESPN. A pressão é constante, independentemente da equipe que a gente enfrenta. Perdemos a Supercopa para uma equipe que está crescendo, que tem um grande técnico. A gente entende, respeita o momento do Corinthians que venceu. Agora é ver o que temos para conquistar nesse ano. Já foi também, cara. É muito começo de temporada. O Rossi também falou o seguinte: acho que a responsabilidade sempre tem. Temos essa obrigação de ganhar tudo. Ano passado ganhamos tudo, esse ano perdemos a Supercopa para o Corinthians. Óbvio que tem um extra nessa pressão, mas estamos acostumados. O Flamengo tem que disputar e estamos em uma final como essa porque fomos campeões. E da Libertadores, né, cara? Aí. Pois é. É fazer um grande jogo aqui e no Maracanã para ganharmos essa nossa segunda Recopa. Cara, é importantíssimo, acho que o peso de uma Recopa é muito maior do que uma Supercopa, porque é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Então, o peso de uma Recopa é muito maior. Olha só, o Samuel Lino, né, também deu entrevista ao GE, trazer aqui a entrevista dele, esse trecho aqui é muito interessante. Ter jogadores de alto nível nesse elenco, como Cebolinha, Paquetá, Carrascal, Bruno Henrique, todos, é muito importante para elevar o nível e você estar ali 100% concentrado e buscando. Porque se der mole, eles tomam. É isso aí. Essa briga, entre aspas, é muito boa, né? Então a gente sabe que o elenco do Flamengo hoje entende que se der mole vai perder posição, né? Embora, óbvio, tenham jogadores ali que têm até mais oportunidade do que poderia ter, né? Mas é uma realidade, tá? A gente, então, tem aqui a informação para trazer para vocês sobre a questão da Copa União de 87, do Brasileirão de 87, que eu achei, cara, faz todo sentido, até porque a gente sabe que o Flamengo é considerado campeão pela FIFA, é considerado campeão da Copa União também pela CBF. A CBF, lá em 2011, reconheceu, né, oficialmente o título do Flamengo, e aí a Justiça voltou a atuar, né? Voltaram a falar a mesma besteira e tudo mais, que aí só o Sport era campeão e tudo mais. Então, cara, a gente
tem aqui, por exemplo, a matéria da CNN, eles trocaram só o nome, né? Copa União por Copa João Avelange, na matéria. Mas Procuradoria-Geral da República defende no STF que Flamengo e Sport dividam o título brasileiro de 87. O Clube Carioca reivindica que seja reconhecido campeão ao lado do time pernambucano. Maior disputa desportiva judicial do país dura 40 anos. Então, olha só, o Flamengo, em determinado momento, não queria dividir o título. Queria ser o único campeão. Como viu que no Brasil é tudo uma sacanagem, né? Tudo uma sacanagem, vai ter que partir para outra, né? E o Paulo Gonet, procurador-geral da República, defendeu no STF, nesta quarta-feira, que o Flamengo possa dividir com o Sport o título de campeão brasileiro de 87. O parecer do procurador-geral foi enviado ao ministro Edson Fachin, no âmbito de uma ação em que o Flamengo reivindica o reconhecimento do título compartilhado após 40 anos de batalha judicial. A maior disputa desportiva judicial do país teve início em 1988, quando o Sport ajuizou a ação contra a CBF e a União, buscando, a partir do reconhecimento da validade do regulamento inicial do Campeonato Brasileiro de 87, que fosse declarado o legítimo vencedor do torneio. Detalhe, o Sport entrou na Justiça Comum de Pernambuco e a gente sabe que tem uma regra da FIFA, que quando você entra na Justiça Comum contra uma federação, você tem que ser rebaixado para a 4ª divisão. Essa é uma das punições. Então a 10ª Vara Federal de Pernambuco aceitou o pedido do clube e o processo chegou ao fim em 99. Aí teve depois, novamente, a CBF reeditando em 2011 a resolução, declarando que o Flamengo também foi campeão. Aí tá a brecha, viu, gente? Aí tá a brecha. E aí, em 2017, o STF, a turma lá rejeitou o pedido do Flamengo e tudo mais. Então, a gente tem aqui uma situação nova, né? O Paulo Gonet afirmou no parecer enviado ao STF que a decisão judicial que reconheceu o título do Sport não instituiu, um dever de exclusividade do título de campeão. Tá? Abre aspas. O fato é que não há, na parte dispositiva da decisão, nada que exclua a possibilidade de reconhecimento de título conjunto. Para a solução da causa, deve ser afastada a conclusão de nulidade, tá? Do RPB-CBF 02/2011, preservando aí o reconhecimento conferido ao Sport nos estritos limites do comando transitado em julgado, sem que, portanto, se tenha por proibida a titulação compartilhada de campeão do certame de 1987. Ou seja, o Flamengo e o Sport seriam os campeões, porque não há nulidade nenhuma, tá, no título que a CBF já conferiu ao Flamengo de 87. Então, o Sport pode ser mantido, como a Justiça de Pernambuco, o STF mantiveram campeão de 87, mas o Flamengo também tem que ser reconhecido, né? O Paulo Gonet entrou com esse parecer aí no STF, então podemos ter alguma alteração. Isso aí, cara, é sempre essa loucura. A gente sabe quem é o verdadeiro campeão, inclusive a gente teve aí o Zinho, né, falando lá no aplicativo, no R10 Score, o rapaz da página Tudo sobre o CRF, olha só. Perde. Inclusive o Sport foi merecidamente campeão porque ele caiu em 86. Olha só, aí o cara fala assim, perdeu o título brasileiro de 87 pro Sport, né? Ele perde. Inclusive, o Sport foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 86. Como é que pode? É campeão no ano seguinte? Da divisão e conseguiu ser o campeão brasileiro em 87. O Sport caiu esse ano. Caralho, me fudeu, mano. Quase que ele me levou, mano. Quase que ele me levou. Caralho, que revelação. Aí os caras acharam que ele ia falar que 87 realmente era do Sport. Os caras ficaram até sem reação. Exatamente o caralho, mas você... Quase que ele me levou. Gente, quem caiu pra segunda divisão? O tilt é muito engraçado. Sport. Aí o ano que vem ele vai ser o campeão da primeira divisão? Óbvio que não. Ele caiu pra segunda divisão em 86. Aí em 87 teve aquela reviravolta. Quem organiza o campeonato é o Clube dos 13, a Copa União, e há uma divisão de grupos. O módulo amarelo e o módulo verde. Um módulo o Zinho é sinistro, cara. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, nessa São daí Paulo, o Zinho tirou onda. Corinthians, Santos, Eu discordo dele muita coisa, mas Cruzeiro, nessa daí tirou onda. E no outro era os times que estavam na segunda divisão. Você sabe como foi o jogo? O Sport e o Guarani, que teoricamente diz que é a final, né? Esse jogo nem acabou. Dentro do jogo, anula-se um gol do Guarani, o Guarani abandona o campo, sai do campo. Aí convence o Guarani, volta pro campo. O jogo fica empatado, Aquele vai pra pênalti não acabou. 11
todo mundo bate o pênalti. O presidente do esporte chama Vai na a moedinha. galera e vamos fazer um acordo? Os dois são campeões. Olha que várzea. Mas pra tirar o título do Flamengo, vale qualquer coisa, entendeu? Vale, Meu amigo, vale qualquer coisa. isso aí não é possível que eles não vão entender. É. Eu quero que vocês me escalem o time do esporte, que vocês dizem que é o campeão brasileiro. Aí me quebrou, vamos voltar pro programa. Ninguém. O time do Sem nenhum. Flamengo, galera, dos 11 titulares, 9 jogaram Copa do Mundo. Loucura. Nossa, E 9 5 eram jogadores da campeões Copa do do Mundo em 94, porque o Aldair era banco nesse time. Exatamente. Cara, que Que loucura, né, meu Deus? Cara, ainda tem gente que tem coragem de defender isso e dizer que o esporte é o campeão. É o campeão da Série B. O Zinho foi perfeito, ele é o campeão da Série B de 87. E aí quiseram criar que ele é o campeão, mas tudo bem. Se não tem jeito, o Flamengo vai lá, divide, vai continuar na conta lá do Flamengo do Enia, né? Vai ser Deca esse ano, se Deus quiser. E é isso.